Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo lado a lado. Esse foi o nome que a gente bolou, mas assim, a gente ainda não está com certeza do nome. Se vocês têm uma sugestão de nome diferente para esses vídeos comparativos, coloca aqui nos comentários logo de cara. Pausa o vídeo, coloca nos comentários e volta para assistir. Pode ser? O que a gente vai falar sobre hoje? O que vocês mais pediram foram revólveres. Então hoje, aqui na minha frente, eu tô com 10 revólveres diferentes, todos em calibre 38. A gente vai fazer os outros calibres depois, 357, 44 Mag, a gente vai fazer depois. Agora são exclusivamente os 38 e eu escolhi aqui uma variedade específica. O meu problema é que se eu fosse deixar para gravar sobre todos os revólveres aqui ao mesmo tempo, ia ficar um vídeo gigantesco e vocês iam ficar me assistindo por 1 hora. Eu não sei se isso é o interesse de vocês, a gente está tentando fazer conteúdos mais rápidos. Então, vou começar num revólver que não existe mais, ele não é mais fabricado, que é o RT-85 Ultralight de titânio. Esse revólver ele é fabricado com o tambor e o cano feito em titânio e a armação feita em alumínio. O nome dele é Ultralight Titanium. Ele é um revólver extremamente leve. Eu lembro que quando eu recebi esse revólver na primeira vez aqui na loja, eu recebi a caixa da transportadora e a gente vai verificando uma a uma, né? E aí eu peguei, olhei pro cara e falei, essa aqui tá vazia? De tão leve que isso aqui é. Eu não sei a especificação do peso dele exato, para ser sincero. Mas é ridículo. Quando você pega o RT-85 normal, eu diria que isso aqui tem a metade do peso. Por ele ser muito leve, ele possui um pouco mais de recuo e ele tem 6 eventos aqui funcionando como compensador. Ele tem um gatilho um pouquinho mais duro, mas ele tem uma parede mais definida na simples. O que eu quero dizer com isso? É que se você puxar até aqui, você chega na simples, ó, e é só terminar. Só terminar. É fácil fazer isso com esse revólver. Dizem que os revólveres que antigamente da Taurus que iam para os Estados Unidos eram diferentes. Esse é um deles. Esse é um modelo de exportação que ele era feito para ser vendido lá fora. Gosto muito desse revólver porque ele é muito leve, passa muito batido e você esquece que você está armado com ele. O chato dele é que ele é muito pequitinho e a empunhadura às vezes não é muito boa, a capacidade é pequena, são só 5 disparos com 2 polegadas de cano, então você tem perda de gasto. E assim, normalmente o revólver que tem evento, furinho aqui na ponta do cano para compensar gases, geralmente ele não tem raia nele inteiro. Esse revólver tem raiamento nele inteiro. O evento ele interrompe a raia. Dito isso, esse revólver de fato tem 2 polegadas de cano. Mas é muito pequititinho, levinho demais, etc. E muita gente não gosta desse tipo de cabo, principalmente esse cabinho pequititinho. Mas continuando na mesma linha, né? Esse é o Ultralight Titanium. Esse daqui é o RT-85 normal. Eu escolhi, para explicar para vocês, eu escolhi acabamentos diferentes aqui na mesa. Existe o acabamento CAAB, que quer dizer carbono alto brilho, o CAFO, que quer dizer carbono fosco, o INFO, que é inox fosco, INAB, que é inox alto brilho, e tem o INSB, que é inox semibrilho. Eu vou apresentar eles aqui para vocês, mas esse daqui é o INFO, que é o inox fosco. É um RT-85, esse aqui é um pouquinho mais pesado, eu acredito que ele já deva ter quase meio quilo, ou um pouquinho mais de meio quilo, mas esse aqui é um baita revólver, eu sou apaixonado pelo RT-85. Em vez de ter um conjunto de alça e massa padrão, ele tem uma ranhura aqui em cima, onde você vê através dessa ranhura a massa. A massa não tem nenhuma coloração, ela é toda na cor do revólver de fato, e ele não tem tal aquele, aqui você tem uma dificuldade de achar onde fica simples. Com técnica e treinamento você consegue, só que aquele ele é um pouquinho mais fácil de fazer isso. Esse revólver já é um revólver mais atual, você consegue descobrir que ele é mais atual por causa do cabo. Percebe que os cabos são um pouquinho diferentes? Esse cabo daqui é o cabo novo, que eu acho esteticamente muito mais bonito e ele é muito confortável, passa muito batido. Só que ele é um pouco pequeno às vezes e as pessoas gostam de cabos maiores. Eu estava em dúvida em como que a gente pulava. Eu vou pular agora para o RT-856. Esse daqui é o RT-856, que ele é o RT-85 basicamente, o mesmo chassi, o mesmo frame, porém com 3 polegadas de cano e um tira mais. Esse aqui cabe 6 tiros. Esse daqui eu já acho um revólver mais interessante, justamente por ter uma capacidade um pouco maior. Esse especificamente é a versão Touro. Ele tem uns furinhos pra gente colocar o red dot aqui em cima. Eu sempre quis dar minha opinião sobre isso. Eu não consigo entender quem usaria um revólver com um red dot, a não ser que seja para competição, ou se você quer botar uma luneta para fazer tiros muito distantes numa caça. Não sei, sei lá. Acho meio loucura. Eu sei que as pessoas fazem, mas
Pra que um red dot num revólver de defesa tão pequenininho que o seu intuito é passar o mais batido possível, sabe? E é isso. Temos esse revólver daqui, que é o 856, esse aqui é o CAFO, carbono fosco. Um baita revólver, ele tem uma pressão muito boa, eu gosto muito desse modelo. Eu queria que a Taurus fizesse mais variedade de revólveres aqui no Brasil, mas eu sei que o nosso mercado é um pouco limitado. Mas, por exemplo, existe esse revólver em 2 polegadas lá fora nos Estados Unidos. Eu gostaria muito que existisse esse revólver aqui em 2 polegadas para quem quer. Né? Você quer um revólver pequenininho, que passa mais batido do que esse daqui, que tem um cano maior, mas ao mesmo tempo você quer a capacidade maior, você quer ter 6 tiros. Entendo que talvez ele substituísse o 85 e talvez seja por causa disso que a Taurus não faz ele aqui. RT-817. O RT-817 foi meu xodó por muito tempo. Ele é o revólver que eu mais indico para todo mundo que quer um revólver pequeno para portar. Ele é um pouco mais pesado, tem 2 polegadas de cano, mas ele tem 7 disparos. Gente, olha o tamanho desse revólver. Ele é muito pequeno para um revólver que cabe 7 tiros. Tá? É um revólver bem bacana, eu acho ele muito interessante, e quando você vai comparar o tamanho com o RT-85, que tem 5 tiros, eu vou botar o RT-817 atrás, não tem diferença basicamente nenhuma. A diferença é muito mais na grossura do revólver do que em si no tamanho geral dele. E ele é um pouco mais pesado, obviamente. Mas é uma vantagem muito grande, principalmente considerando que isso aqui são revólveres de defesa, é uma vantagem muito grande você ter esses 2 disparos a mais. São 7 tiros. O problema dele é muito caro. É um revólver extremamente caro. Hoje em dia, ele custa o preço dos revólveres de 6 polegadas, 4 polegadas que estão aqui na mesa. É isso, não tem muito o que fazer. Infelizmente, é a realidade que a gente tem hoje e ele ficou um pouco mais caro. Dito isso, aqui no Brasil nós já tivemos ele tanto na versão ultralight, que é aquela versão de titânio que era extremamente leve, eu amava, e também tivemos esse revólver de 3 polegadas. Infelizmente, a Taurus hoje só oferece ele nessa condição. Ele, assim, inox. Eu não consigo entender. Revólver de porte, na minha cabeça, na minha concepção, de porte tem que ser preto, tá? De preferência carbono fosco, mas tem gente que gosta do carbono brilho, que é o revólver com aquele acabamento brilhoso, que é quase azulado. Infelizmente, a Taurus também não oferece mais esse revólver na cor preta, apenas na cor inox. Isso encarece bastante os revólveres, tá? Quando você pega a diferenciação de preço, eles são às vezes 10, 15, 20% mais caros só porque são inox. Agora, a gente vai parar um pouquinho com os revólver Taurus e vamos para os revólveres Rossi. Em primeiro lugar, a gente tem o RP-63. Ele é um revólver com 6 tiros de capacidade, um cabo bem confortável, ele é um pouco maior do que aqueles outros cabos, então ele sente muito bem, ele agarra até o último dedinho, ele tem essa folga pro último dedinho, que é a diferença dos outros. 3 polegadas de cano e ele tem esse acabamento chamado inox em brilho. É lindo, ele é acetinado. Sou apaixonado pela característica desse acabamento. E a outra diferença é que é um cão com agulha. Olha que coisa engraçada, quanto tempo que a gente não vê um cão com agulha? Hoje em dia, todo revólver usa o sistema de barra de transferência, né? Então, esse gatilho, ele bate numa barra, que bate no percussor, que causa acionamento da espoleta. Esse daqui não, esse daqui é direto. Não sei se ele é mais frágil. Eu não tenho conhecimento técnico suficiente para poder falar para você que é mais frágil usar um com agulha. Mas, no meu entendimento, os revólveres mudaram e evoluíram para não usar mais agulha. Dito isso, o nosso mercado tem muita gente que prefere utilizar esse tipo de revólver. Acha mais confiável e etc. Porém, tem uma característica específica nesses revólveres da Rossi que eu não consigo gostar. Todos os gatilhos de revólveres que a gente tem da Taurus aqui, a tecla, imagina a tecla virada para cima, tá? A tecla ela tem um acabamento baloado para fora. Então, quando o seu dedo abraça, não tem uma quina viva. Em compensação, esses revólveres da Rossi, eles não são assim, eles são quase 100% retos. Então, quando você coloca o dedo aqui, você sente, eu estou sentindo a quina batendo no meu dedo. É estranho, ele me incomoda o dedo. Eu acho que se eu comprasse um revólver desse, eu mandaria para um armeiro só para dar uma usinadinha e arredondar essas quinas. Dito isso, é o melhor gatilho que tem aqui, tá? Ele é um gatilho extremamente... Olha isso. Só que o cabo que eu não consigo me adaptar, mas olha, você consegue chegar até aqui tranquilamente, ó. Gosto muito dele. Mas, de novo, eu dei... Agora, 6 disparos a seco, meu dedo já está incomodando. 3 polegadas, 6 tiros. E aí nós temos o RM64. Infelizmente, eu não tenho aqui para mostrar para vocês o RM66. Essa versão dos RP63, RM64 e RM66, que são os revólveres todos 6 disparos, todos são cão com agulha, eles são também 3, 4 e 6 polegadas. O último número quer dizer o tamanho de polegadas. São RP63 são 3 polegadas, RM64 são 4 polegadas e RM66 são 6 polegadas. Entendidos? Eles vieram durante o governo Bolsonaro, bem no finalzinho do governo Bolsonaro, sendo bicalibre, 38/357.
Você acha a versão até hoje, 38/357, em preços absurdos. São muito mais baratos do que a versão em 38. Por quê? Porque estão encalhados no estoque, né? Então, o lojista que tem está vendendo muito barato e a empresa a CBC, que era a antiga distribuidora, também está vendendo muito barato atualmente. Um ponto importante. O RP63 ele tem o mesmo sistema de mira, um pouquinho diferente, mas ele tem o mesmo sistema de mira que os outros revólveres que a gente viu até agora, que é um sulco na armação para ser a alça. Então ele faz uma cava e aí na ponta você tem um volume ali acentuado para ser a massa de mira. Esse revólver ele é um pouco diferente. Ele tem de fato uma alça-massa regulável, padrão U, e é extremamente bonito. É um revólver que tem uma alça-massa bem bacana, mas a única questão que me incomodou não tem problema ser 6 tiros. Para quem quer fazer um tiro de precisão, é melhor que seja 6 disparos. O problema que eu vejo aqui é que esse cabo é muito pequeno para um revólver desse tamanho. Entendo que se for para porte fosse interessante, mas assim, quem vai portar um revólver desse daqui, 6 disparos, com esse tamanho de cano, quando você tem um revólver desse tamanho com 7 tiros, entende? Eu não vejo motivo para esse revólver ter esse cabo. A única coisa que eu trocaria seria o cabo, mas isso é fácil, né? Eu quero aproveitar esse momento para falar com vocês. Eu vou mostrar aqui na mesa os cabos para vocês enquanto eu estou falando. Eu agora fechei uma parceria com a MBT Grips e vocês podem usar no carrinho, no checkout, vocês podem usar Felipe Saldanha para ter um desconto adicional no seu pedido. E os cabos da MBT Grips, eles são excepcionais. Você tem diversas opções diferentes. Eu peguei para mim esses dois para os meus revólveres maiores que eu uso mais em competição, mas assim, para competição de tiro de precisão e etc. Esse daqui vai usar no meu RT66 e esse aqui vai usar no meu snubzinho que a gente usa de vez em quando para fazer uma graça e fazer tiros mais distantes. Da mesma forma, eu vou utilizar esses dois cabos, que são mais clássicos e têm as costas abertas, por 2 motivos. Porque a minha esposa tem a mão mais curta, então ele permite que você alcance o gatilho de uma forma um pouco mais eficiente, e também porque ele fica muito mais clássico no revólver. Então, o grande eu vou colocar no RT82, eu acho que vai ficar muito charmoso, e esse aqui eu vou botar no meu RT85 antigo, de 1990, que eu tenho no meu acervo de coleção. Dito isso, por fim, esse daqui é o melhor de todos de competição. Esse aqui é fantástico. Você talvez não goste necessariamente dessa cor, mas existem outras opções. Ele é um cabo gigantesco, muito grande, ele confere muita estabilidade e sente muito bem na mão. É para quem tem mão grande, tá? Mas, gente, que fantástico. O acabamento da MBT é maravilhoso e vocês podem ter todos esses cabos de revólveres, vocês podem ter empunhaduras e as placas de tala para PT-92, PT-59, plataforma Beretta, para Imbel, para 1911, para a arma que você quiser. Todos eles têm na MBT Grips. Entra lá, usa no checkout Felipe Saldanha para ter um desconto a mais e ajuda a apoiar o canal, tá bom, pessoal? Voltando. Agora, esse é meu revólver predileto, tá? Eu já vou falar aqui que, assim, eu tenho um revólver de porte predileto que eu ainda não mostrei pra vocês, eu vou deixar pro final, porque é o último lançamento da Taurus. Mas do meu revólver de competição, eu sou apaixonado por esse revólver. Ele é o 889. Existe ele em 4 e em 6 polegadas. Eu tenho um desse que era do meu pai, só que o do meu pai é preto. Ele é oxidado brilhoso, que antigamente se fabricava esse revólver na cor preta também. Hoje em dia, só inox. Inox brilho ou inox fosco. Eu gosto muito de revólver preto, é mais clássico, mais bonito. Principalmente quando você bota o cabo de madeira, remete a uma coisa mais antiga, eu fico apaixonado. Eles são 6 disparos, com 4 ou 6 polegadas de cano. O cano é refrigerado, tem essas janelas aqui. São 3 janelas, vai até a ponta do cano. E esse revólver é um absurdo. Eu já vi o meu pai, eu conto isso para todo mundo, tá? Meu pai era IAT credenciado, ele estava fazendo laudo com um militar que estava reclamando que o revólver do meu pai não agrupava bem. Mas por quê? Porque o filho da mãe do militar estava tirando assim, ó. Fez o laudo assim. E aí ele não acertou nada no laudo. E aí o cara reclamou. O meu pai pegou o revólver da mão dele e falou, só um minutinho então. A gente tava no stand lá no ATDC em Duque de Caxias, que tem uma linha de tiro que vai até 125 metros, 150, não lembro agora. Só que a gente tava ali na faixa dos 70, 80 metros. O meu pai pegou o revólver dele, tirou os cartuchos vazios, botou um tiro, puxou em ação simples e... Tou! Plim! E aí eu pedi pro meu pai repetir esse tiro. Ele falou, não vou repetir não, porque foi um pouco de cagada. Mas quem conhece meu pai, tá vendo esse vídeo, consegue ver meu pai contando essa história. Dito isso, esse revólver é inacreditável, tá? Eu agrupo inacreditavelmente bem. Vocês veem os meus vídeos de review honesto, meus agrupamentos são um pouquinho abertos, quando eles são pequenos, são desse tamanho, eu coloco todos os meus disparos dentro da obreia com esse revólver em ação dupla. Mas parte disso é porque o gatilho que o meu pai preparou pra mim é indecente. E o gatilho desse revólver naturalmente novo, ele já é um gatilho muito indecente, tá vendo? Eu consigo achar a pausa dele aqui e quebrar em simples. Pausa, tá vendo? Agora eu falhei.
Mas baita revólver, sou apaixonado por ele. Quem me pergunta, quero competir, eu indico esse. Existe uma versão que briga com esse, que é o RT86TA, que é o revólver de fato de tiro ao alvo. Infelizmente, eu não tenho ele aqui. Ele é um revólver extremamente caro, é muito difícil achá-lo. Porém, contudo, todavia, eu encomendei um deles e ele deve chegar semana que vem. Chegando semana que vem, eu vou gravar um vídeo especial curtinho para lançar numa quarta-feira também, vídeo de 2, 3 minutos, só mostrando ele. Mentira! Em vez de fazer um vídeo mostrando ele aqui na loja, eu vou esperar o craft do dono sair, eu vou fazer um vídeo dele, um review honesto, atirando com ele, dando os disparos que eu sempre faço. Vai ser mais legal. Só que vai demorar um pouquinho mais para sair, mas eu tenho certeza que vai ser mais interessante para vocês. Vamos ver se eu consigo agrupar bem com esse revólver também. Agora pulamos para os queridinhos, os revólveres que as pessoas mais gostam. E aí agora vamos para o revólver do pagode. O pessoal sempre fica chateado quando eu falo isso, mas esse é o RT838 de 4 polegadas com capacidade de 8 disparos. Ele é um revólver inacreditavelmente gigantesco, muito pesado. O gatilho é muito longo e muito pesado. Ele não tem aquela paredinha para você achar aqui a quebra dele exatamente. Você tem que calcular onde que é. Eu já estou um pouco mais acostumado, que eu fiz o vídeo, assim, acho que tem 15 dias, 10 dias que eu fiz o vídeo sobre esse revólver. E ele tem uma particularidade. Ele tem 2 linhas de 4 eventos, totalizando 8 eventos, só que o cano dele só vai até o início do primeiro evento. Então esse cano, na verdade, tem 3 polegadas e ele tem 1 polegada de eventos. Ele não é um revólver tão preciso quanto os outros, porém, para quem quer competir, ele é um revólver melhor. Existe a versão, embora seja quase impossível de achar, desse revólver sem os eventos. E aí é melhor ainda. É o pacote perfeito para quem quer competir, de fato. Tem que trabalhar esse gatilho extremamente, ele é muito pesado e você consegue fazer um negócio muito bacana. Esse revólver vem em 2 acabamentos e 2 opções de tamanho de cano. A Tauro já fez em momentos especiais, recentemente eles fizeram a versão Alligator desse revólver, que tinha o cano de 8 polegadas. 8 polegadas. Mas, tradicionalmente, nós temos o de 6 polegadas e meio, que é ainda mais absurdo. Tem gente que compete e gosta de utilizar esse revólver. Ele tem a mesma capacidade, 8 disparos. Essa daqui é a versão inox fosco, que particularmente mexe um pouco mais comigo do que a versão brilhosa. Eu sei que 99% das pessoas vão preferir a opção brilhosa. E, incrivelmente, tem gente que porta isso, tá? São 2 revólveres, cada um pesa mais de 1 quilo. Ele é muito pesado, muito denso, mas tem gente que gosta. E a gente brinca que aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se isso é uma piada nacional, no Rio de Janeiro a gente brinca que esse é o revólver do pagode, porque a gente antigamente tinha a conotação que a pessoa comprava esse revólver para ficar com bermuda, camisa, esse revólver para fora aparecendo assim, sabe? Pagando bastante pala e no churrasco ouvindo um pagodinho. Mas é piada. Para quem quer competir, esse revólver é maravilhoso. Mas para porte, você tem que ser meio doido, né? Porque o que você ganha com esse revólver é um tiro a mais. Só isso. Comparando com o RT887 e o revólver que eu vou mostrar em breve, que é o último de todos. Eu não vejo vantagem hoje de ter um revólver desse, tá? Ele é legal, ele é bonito. Se você quiser, tudo bem. Questão de gosto. Mas praticidade, se você não for competir PC, não faz nenhum sentido. Se você vai competir precisão, os revólveres de 6 tiros são melhores, porque eles são mais leves. Então você consegue ficar mais tempo com o seu braço esticado sem sentir esse peso. E por último, nós temos o mais boçal de todos, que é o RT38H. Eu confesso que eu queria muito que a Tauro tivesse lançado este revólver todo preto. Eu acho a versão toda preta muito mais bonita e existe no calibre 357 ele todo preto. Eu acho muito mais charmoso a estética dele todo preto, mas esse aqui é o Dual Tone, ele tem 2 cores, o inox fosco e o carbono preto aqui na frente, e as peças também em preto. Ele tem um conjunto de mira um pouco diferente dos outros, mas nada muito boçal. Ele tem esse trilho Picatinny aqui para você colocar miras, e fica muito legal quando você coloca uma mira aqui em cima, tá? A única questão é que é um revólver com muita energia e são alguns revólveres, alguns dots, se não forem muito bons, não aguentam muito bem a pancada. Essa armação aqui na frente, as pessoas acham que esse revólver é muito pesado, mas eu acho... Não, com certeza. Ele é mais leve do que esse, mas olha o tamanho da boçalidade um do outro. Por que esse é mais leve? Isso daqui é uma armação ao entorno do cano. O cano mesmo está aqui dentro, encaixado nessa peça. Isso aqui é uma luva, entende? Características importantes. Eu não sei se eu já comentei. São 7 tiros. Ele também tem 2 linhas de 4 eventos para compensar, só que esses eventos eles são mais em diagonal do que os outros. Normalmente os eventos nos revólveres eles são 100% para cima, porque a parede superior do cano do revólver é reta. Nesse daqui, como é um cano cilíndrico dentro dessa armação, o furo é mais em diagonal, o que faz equilibrar melhor com as munições mais fortes. Lembra que para o compensador funcionar você tem que ter bastante gás, ou seja, tem que ser um tiro forte. Se você der tiro com munição fraquinha, esse compensador não vai fazer nada. Então,
7 disparos, e uma característica muito específica desse revólver é que ele tem 2 travas para liberação no tambor. Não é apenas essa, são essas duas aqui ao mesmo tempo. Você aperta essa para frente, essa para baixo e abre. Por que ele é assim? Eu vou chutar que é porque esse revólver existe em calibres maiores, 44 Magnum, por exemplo, 460, enfim. Os maiores calibres do mundo que a Taurus fabrica revólver vem nessa configuração de chassi de armação. E aí, talvez, essas 2 travas sejam por causa do excesso de pressão que esses calibres gerem. Mas não é verdade com 38. Não faz sentido nenhum 38 ter essas 2 travas, mas deve ser alguma questão do exército ou estética. Alguma coisa comercial, né? Para poder vender o revólver mais parecido possível. Agora eu vou mostrar para vocês o meu queridinho de todos. O meu mais queridinho de todos acabou de chegar na loja. Eu tô abrindo para vocês ao vivo e em cores. Deixa eu só abrir aqui a caixa dele. Au! Não corta não, acontece. Tem um ditado aqui no Rio de Janeiro que é: a vida do babaca é insuportável. Todo mundo do meio do tiro do IPSC conhece essa frase. E foi isso, né? Eu fui cortar, né, sem olhar, porque eu tô preocupado com a gravação, bati forte na mesa. O dedo machucou mesmo. Dito isso, esse revólver aqui é atualmente o meu revólver predileto. Eu acho que... eu já falei isso em outro vídeo, não lembro qual vídeo eu falei isso, para ser sincero. Eu acho que talvez tenha sido da TX9. Eu não sei qual mudança estrutural houve dentro da Taurus, mas com certeza teve alguma mudança recente. De 3 anos para cá, a Taurus lançou poucas armas, mas eu vou listar as armas para vocês. T10 de 16 polegadas, T10 de 20 polegadas, a TX9, TX38 e esse revólver. Tem alguma coisa mudando na cultura dentro da Taurus que está criando armas incríveis e fantásticas. Dito isso, é o RT-66 Combat no calibre 38, com 3 polegadas de cano, cão mocho, tambor liso e capacidade de 7 disparos. Gente, eu adoro esse revólver. Quando ele chegou aqui a primeira vez na loja, eu fiquei encantado com a estética, o acabamento, a finura desse revólver. De verdade, é muito diferente do que a gente está acostumado. Ele tem esse acabamento que eu já falei para vocês, que é o inox semi-brilho, então ele é um pouco acetinado, ele é muito bonito. O tambor é totalmente liso, o que confere além de uma estética mais bonita, quando você porta, se ele não tem aquelas caneluras, é menos provável que você prenda esse revólver em algum lugar. E da mesma forma, ele tem um cão mocho, que é o cão cortado. Então, ele é ainda melhor. Esse revólver, ele vem com a opção para você colocar a plaquetinha para o Red Dot, e ele também vem com o rasgo, igual os outros revólveres compactos vem, que é normal. Se você não pode colocar uma alça de mira grande num revólver de porte, e você tem uma fibra ótica verde gigantesca chamando a atenção. Então, assim, eu vou apontar para vocês verem aqui, olha, é um revólver muito fácil de visualizar. Como eu já disse, são 7 disparos, e ele tem uma característica muito interessante, que é o gatilho. Como esse gatilho não tem a opção de iração simples, porque ele não tem um cão para ser puxado, embora ele tenha um cão aqui, mas o cão não puxa, se você tentar... É difícil de pegar ele. Se você tentar puxar, ele vai embora, tá vendo? Ele não precisa fazer o movimento inteiro de vir pra cá e bater de volta. Só pra mostrar pra vocês, olha. Esse revólver, ele vem até aqui, bem atrás. E quando a gente vai comparar com esse revólver, eu vou tentar segurar aqui, ó. Ele vem até aqui. Então, tá praticamente reto, tá vendo? Como o curso dele é menor, a puxada do gatilho também é menor e é mais leve. Então ele é um revólver, olha. Eu tô chegando até a parede. Eu não tô atirando de fato, tá? Mas aqui. É muito mais macio. Esse revólver sente incrivelmente bem na mão. E ele veio com o cabo Rogue, que são os melhores cabos que existem hoje disponíveis nos Estados Unidos, mas é porque eles não conhecem MBT, infelizmente. E esse cabo é absurdo, tá? Ele sente muito bem na mão. Ele é pequitinho, mas ao mesmo tempo que ele é pequeno, ele abraça bem todos os dedos. E esse revólver ficou excepcional. Eu achei ele muito lindo. É um 66C. Eu só tenho uma crítica a esse revólver. Única. Eu não sei porque eles chamaram de 66, porque o RT-66 é um revólver em calibre 357. Eu não consigo entender escolhas de nomenclatura da Taurus. Eles as nomenclaturas já são difíceis, porque são códigos. Mas fica mais difícil ainda quando não faz sentido. Por que esse revólver está se chamando RT-66 se o RT-66 é em 357? Não sei, poderia ter sido outro nome, poderia ter sido o nome especial, alguma diferença. Mas ele veio aqui como RT-66C, de combate. Dito isso, sempre que eu for gravar um vídeo para vocês aqui na mesa, eu sempre vou dar uma opinião do que eu acho a melhor opção de todas. E para mim, a melhor opção de todas é o RT-66 Combat.
por um motivo extremamente simples. Ele é um revólver muito pequeno, com capacidade de 7 disparos, com as tecnologias mais recentes, super liso para você não ter nada agarrando na sua roupa quando você fizer o saque e quiser portar ele velado. E ao mesmo tempo, 3 polegadas de cano é algo que você já consegue considerar para competir. E ele já vem de fábrica com um gatilho extremamente macio, extremamente eficiente, e você pode colocar o red dot nele. Apesar de eu não ver sentido nenhum de você colocar um red dot num revólver. Não existe hoje no Brasil um revólver, na minha opinião, com melhor custo-benefício. E melhor, ele não é nem de longe o mais caro daqui. Ele tem um preço bem intermediário entre todos. Até, na verdade, eu acho que se a gente fizesse uma média dos preços dos revólveres, esse estaria na média para baixo, não na média para cima. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, explicando para vocês, a gente escolheu falar sobre Taurus aqui porque é o que a gente mais tem disponível. É difícil você achar revólveres de outras marcas. E eu vou continuar fazendo esse conteúdo com todo o conteúdo que eu puder. Em breve eu vou fazer sobre pistolas 9mm importadas e também vou fazer sobre todas as pistolas 9 da Taurus, porque eu acho que vai ser um vídeo extremamente interessante. Deixa seu like, comenta, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, virar membro. Qualquer coisa me ajuda. Eu só quero poder impulsionar esse conteúdo para mais gente. Eu espero que vocês tenham se sentido, bem-vindo aqui na minha casa e que esse vídeo seja satisfatório para responder dúvidas que vocês tenham. E em breve eu espero poder estar fazendo vídeos de todos eles atirando na pista. Só falta o pessoal me ceder esses revólveres. Cadê o pessoal do Rio de Janeiro me cedendo esses revólveres para a gente fazer um vídeo? Especialmente esse. Quero muito fazer um vídeo desse. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.